Oi, gente! Que bom estar aqui com vocês. Que momento especial é esse? É o meu primeiro workshop e confesso que eu estou um pouco nervosa. Mas vou contar com a colaboração de vocês para que tudo transcorra da melhor forma possível e que eu possa passar realmente todo o conteúdo que importa e que eu desejo que essas informações sejam realmente muito boas e que vocês possam criar um Natal inesquecível. Eu não vou falar aqui de árvores de Natal, nem de decoração de mesa, decoração de Natal de uma forma geral. Não, eu quero falar um pouquinho sobre o que os ambientes transmitem e como é que a gente pode interferir neles para criar memórias, sensações, espaços maravilhosos de contemplação. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, tá certo? No nosso primeiro workshop, nós vamos descobrir como é possível criar um projeto para que a sua sala gere emoções e sensações inesquecíveis. Não somente nesse Natal, mas como todos os dias, porque todos os dias são importantes. O nosso dia a dia na nossa casa, ela é essencial. Ela transforma a nossa vida, o nosso bem-estar. Hoje, especificamente, nós vamos conversar e falar sobre a importância do cenário nas sensações e memórias. Eu realmente acredito que o ambiente é capaz de influenciar as pessoas que circulam por ele. E isso é comprovado pelos estudos da neurociência aplicada à arquitetura. Nosso cérebro é diretamente impactado pelas cores, texturas, iluminação, cheiros, sons e muitos outros elementos que colocam em prática mecanismos que produzem hormônios necessários para o desenvolvimento de emoções e determinadas sensações. Mas atenção! Quando eu falo cenário, eu não estou me referindo ao ambiente artificial. Eu quero apenas destacar o espaço e seus elementos compositivos. Cenário é o espaço real ou virtual, onde a história se passa. Portanto, a gente pode falar cenário cultural, cenário histórico, cenário econômico, e aqui nós vamos falar do cenário da nossa sala. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre mim. Porque, afinal de contas, tem algumas pessoas por aqui que me conhecem, mas tem outras que estão chegando pela primeira vez. Então, olá, muito prazer, meu nome é Cláudia Carpuano. Eu sou arquiteta e urbanista, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, e há 28 anos eu trabalho com projetos de arquitetura de interiores, que é o meu xodó. Por muito tempo, apesar de amar o que eu faço, eu acreditei que meu trabalho poderia ser um pouquinho supérfluo, porque tem muita gente que acredita que a arquitetura de interiores é caro, se restringe a uma funcionalidade ou uma estética específica, mas com o passar do tempo eu percebi o quanto meus clientes ficavam felizes e tinham suas vidas transformadas após a concretização dos seus projetos. Depois que eu conheci a neurociência aplicada à arquitetura, eu compreendi o porquê de toda aquela transformação e passei a estudar mais sobre o assunto para proporcionar aos meus clientes não somente a conquista do espaço projetado. Eu queria ir além do tradicional, eu queria transformar vidas, proporcionando espaços exclusivos vinculado aos valores daquela família, trazendo boas sensações e muita produtividade. E é exatamente por isso que eu resolvi fazer esse workshop, para falar um pouquinho sobre como a aplicação dessa ciência nos projetos pode beneficiar a você e a todos da sua casa. Então, vamos ao que interessa, a importância do cenário para as sensações e memórias. Já vimos que o cérebro é diretamente impactado pelo ambiente, produzindo hormônios que vão nos deixar mais animados, mais relaxados, mais tensos, enfim, vai nos passar uma informação que de uma forma ou de outra vai impactar o nosso comportamento, a forma como vamos reagir a determinada coisa. Portanto, antes de realizar qualquer interferência na sua sala, tente responder algumas perguntinhas que vão te conduzir para o melhor resultado. Como por exemplo, como está você nesse momento? Qual é exatamente o problema que você quer resolver? O que e por que alterar o ambiente? Qual é o objetivo básico? O que você busca? O que exatamente quer mudar? Anotou? Dá uma pausa agora, volta um pouquinho e escreve no papel essas perguntinhas e procura responder. Elas vão ser essenciais para a formatação das suas ideias, para buscar lá dentro de você exatamente o que você quer. Nem sempre sabemos exatamente o que queremos, porque na maioria das vezes nem entendemos o que nos incomoda, o que pode ser melhorado. Por isso é importante observar outros fatores que podem ajudar a encontrar essas respostas. Vamos lá mais uma vez, papel e caneta na mão. Como é a rotina da sua casa? Como vocês usam o espaço? Assistem televisão na sala? Todos jantam na mesa? No Natal, todos vão se sentar na mesa ou não? Quem chega primeiro? Quem fecha a porta antes de dormir? Onde colocam as chaves, bolsas, carteiras? Para onde vocês colocam tudo isso? Outras coisas importantes. Não são banais, preste atenção. Quais os hobbies que vocês têm? Gostam de ler? Gostam de jogar? Gostam de caminhar?
Importante. Quantas pessoas são na sua casa? Qual é a faixa etária? Só são crianças? São mais velhos? Só são crianças não, né, Cláudia? Tem crianças? São pessoas mais velhas? Tudo isso é importante. Quem são essas pessoas e qual a relação entre elas? Estão falando de Natal? Quem são essas pessoas que vão para a tua casa? Qual a relação entre elas? Tem alguma necessidade específica? Alguma necessidade física? Alguém é cadeirante, por exemplo, né? É sempre importante, né, a gente pensar um pouquinho nisso. Outra coisa, qual o comportamento, a rotina que você quer mudar com essa reforma? Ou seja, tem alguma coisa que você não está gostando, alguma rotina, algum comportamento que você quer fazer diferente, por isso que você quer mudar? Importante. Também é importante ouvir todos os moradores da casa, inclusive as crianças, porque todos utilizam o espaço. Coloque em prática a empatia. Use seus neurônios espelho e deixe ressonar dentro de você aquilo que o outro está te trazendo. É muito importante ter empatia. Mas não parou por aí, tem mais. Outras questões também são importantes e valem a pena ser pensadas. Que tal olhar um pouquinho para trás? Qual é a sua história de vida? Quais são as memórias de infância, de uma viagem, de um acontecimento que marcaram e podem influenciar de forma positiva ou negativa esse ambiente? Exemplo, a pessoa tem algum trauma do mar, aí vai e bota alguma coisa lá relacionada ao mar. A pessoa vai se sentir confortável nesse ambiente? Jamais, né? Memórias culturais também são importantes. Representar um pouquinho da nossa cultura. Aqui no Nordeste tem muita coisa que a gente gosta que o Sul não gosta. Mas tem muita coisa do Sul também que é interessante. Então, sabe, destacar um pouco da cultura de vocês nesse espaço, contar um pouquinho da história de vocês é importante, sim. Quais as memórias que podemos trazer para resplandecer esse espaço? Porque essas memórias, elas podem influenciar de forma como você vai responder esse ambiente projetado. Exemplo, aquela lembrança boa que você tem, né? Você lembra alguma coisa, por exemplo, os natais da casa da avó, não é isso? Como era esse ambiente, né, que você estava? Uma lembrança boa lá atrás que passou na sua cabeça. Como era esse ambiente? O que é que tinha nesse ambiente que você tem ele guardado dentro do seu coração? Era uma casa? Quais eram as cores, os revestimentos, os cheiros? Trazer um pouco dessas lembranças para a sua vida de hoje vai te fazer boas sensações, como colocar dentro do espaço objetos, itens que vão remeter a uma lembrança não muito legal, também não vai ser legal, tá entendendo? Então a gente olha para trás, a gente faz esse exercício de olhar para trás, mas a gente também faz o exercício de olhar para frente, porque também é importante. Quais são seus sonhos? Qual a sua expectativa? Como você imagina esse espaço no futuro, né? As respostas a essas perguntas vão te ajudar a trazer para a sua sala objetos, elementos e características que vão enriquecer o espaço, criando um cenário rico em sensações que marquem positivamente a todos que usufruírem desse ambiente, registrando boas memórias. Acredite. Não tem uma resposta pronta, gente. Não tem nem solução de outro projeto que são ideias para você. Ou seja, às vezes você vê um projeto, ai, que legal, que bom, né? Mas aí você coloca na sua casa e não é tão bom assim. Aquilo que está na revista ou na novela da televisão, de repente não funciona para você, porque realmente não tem uma resposta pronta, nem soluções de outros projetos que são ideais para você. Porque cada projeto é único. Pode ter dado certo para fulaninha, mas e para você? Vai te atender? Né? Não é tão personalizado. Então a personalização é importante. E tem uma frase que eu gosto bastante, inclusive eu tirei lá do curso que eu faço da NeuroArc Academy, que ela fala o seguinte: é preciso ter cuidado para não aceitar depressa demais soluções que podem ter sido adequadas para outros projetos, mas que não são sob medida para satisfazer desejos e necessidades específicas
da organização envolvida, que no caso é você. Então compreende que tudo, né, é como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça em que as coisas vão se encaixando. Então é importante a gente fazer essas perguntas e realmente compreender, né, digamos assim, exatamente, né, o que a gente está querendo fazer com tudo isso. E um projeto, como eu falei, né, que pode ter sido bom para uma pessoa, para você pode não ser. Né? Não tem esse negócio de copy e cole. Eu não gosto disso. Eu particularmente não gosto disso de jeito nenhum. Mas agora vamos para o prático, né? Como usar os nossos sentidos para perceber melhor os ambientes? Atenção. A gente precisa sentir os espaços. Sentir está ligado a sentido. Não é verdade? Como captamos essas informações do meio externo e levamos essas informações para o nosso sistema nervoso e no cérebro criamos todas as conexões, linkando com as nossas memórias e impactando o nosso comportamento? Como tudo isso se interliga, não é verdade? Aí está uma grande questão, não é verdade? Então a gente tem lá nossos 5 sentidos, que são o olfato, a visão, a audição, o tato e o paladar. São os 5 sentidos. Mas não só são eles não, existem outras variantes que também vão ser bastante significativas para que esse ambiente possa realmente trazer boas lembranças e bem-estar e produtividade para você. Quando estamos em um ambiente, percebemos ele não somente através dos nossos olhos, os nossos outros sentidos também nos auxiliam a receber todas essas informações. E como isso pode enriquecer dentro de um projeto ou dentro de um espaço e pode auxiliar no nosso bem-estar, não é verdade? Vamos lá para o nosso vamos lá para o nosso primeiro sentido, que é aromas, o nosso olfato. O aromas. O aroma é um elemento da arquitetura invisível. A gente não vê o aroma, né? A gente só sente. Às vezes é ruim, às vezes é muito bom. E que lembranças esses aromas trazem para vocês? Muitas vezes não percebemos, mas eles trazem muitas informações ligadas a memórias antigas, não é verdade? Você entra assim e sente um cheirinho, lembrei da casa da minha avó, lembrei de um Natal, lembrei de uma comida. Por quê? Porque ele está ligado ao nosso sistema límbico. E o sistema límbico responde pelos comportamentos instintivos, pelas emoções profundamente arraigadas, disparando as memórias involuntariamente. Então você sente, você lembra. Portanto, é um elemento muito rico para ser trabalhado dentro do espaço. Então é interessante, quando você estiver preparando sua sala para o Natal, ou então para o seu dia a dia, sempre ter um aromazinho que você goste. Uma vela, uma planta que exale um aroma. Então, que cheiro você quer representar? Que cheiro você gostaria que a sua casa tivesse? Importante pensar. Outro item também muito importante, que é a nossa visão, né? Um dos sentidos que é a visão. Então vamos falar das cores. Não é tão simples falar de cores e não tem uma receita pronta. Aquela história de cor tal faz isso, cor tal faz aquilo. Depende. Depende muito de quem está se relacionando com ela. Porque a cor desperta sensações diferentes para cada pessoa. Outro aspecto é entender o que é uma coisa com cor e o que é uma coisa sem cor. Amanhã, quando a gente estiver falando sobre cores, eu vou dar um exemplo de uma cidade que não tinha cor e passou a ter. Passou a ter. E o que aconteceu com essa cidade? Para você ver o quão importante é ter cores na vida da gente. Esse é um exemplo também citado lá no curso que eu faço de Neurociência Aplicada à Arquitetura. O terceiro item que a gente precisa observar são os sons. Os sons também são invisíveis aos olhos. E é tão importante para nossas emoções o som. A música ela tem a capacidade de modificar nossos estados mentais. Às vezes a gente está triste, ou escuta uma música e fica feliz. Às vezes a gente está bem, escuta uma música e fica triste, não é verdade? Concordam? Portanto, o quanto esse sentido pode ser estratégico e importante dentro de um espaço. Você consegue identificar um espaço apenas ouvindo som? Se você fechasse seus olhos agora, você consegue ouvir o som que está à sua volta? Consegue identificar cada um deles e saber onde eles estão? E se você não tivesse a visão, você conseguiria identificar os espaços só pelos sons? É uma prática bem interessante a ser feita também. Então, assim como trabalhar os aromas dentro de uma sala, dentro de uma casa,
A gente precisa sim trabalhar as cores, e as cores, voltando no assunto de cores, lembra aquelas lembranças do passado que a gente perguntou naquele questionáriozinho anteriormente? Então, algumas cores podem significar coisas que estão guardadinhas lá dentro da gente e por isso que a gente não se sente muito bem com elas. Outras cores não, trazem felicidade. Mesma coisa com os sons. Que sons são aqueles? Tem gente que tem pânico do mar, então não pode escutar um som do mar. Já eu adoro o som do mar, porque o som do mar me acalma. Percebe como isso difere de pessoa para pessoa? Então a gente já falou dos aromas, a gente já falou das cores, a gente já falou dos sons. Vamos falar do tato, das formas? Aqui nós vamos olhar também para a natureza, como ela é rica em textura. Aliás, a natureza é rica em textura, cores, aromas, formas, na verdade. Então, observar o que a natureza já fez e como ela faz nos traz muitos insights para resolver melhor nossos projetos. Como nós podemos trazer forma para o projeto para comunicar algo sem precisar de uma forma verbal? Quais são os simbolismos? E que forma esses símbolos nos trazem? Lá antigamente, lembra que as igrejas, né, elas tinham aquele formato triangular, bem pontiagudo, para ser assim, bem simples na expressão. Por que aquilo? Porque aquilo ele queria mostrar a forma mesmo, ou seja, a supremacia de Deus acima dos homens. Então as formas, elas são muito usadas justamente para a gente falar um pouco não verbalmente. E hoje em dia, com todo esse conceito biofílico e esse olhar voltado para a natureza, que é uma coisa muito inerente de nós, seres humanos, então olhar um pouquinho para a natureza e trazer um pouquinho dela para dentro de casa, não somente com plantas, mas com formas mais curvas, ou então com textura, alguma coisa que remeta à natureza. Eu vou explicar isso mais um pouquinho mais para frente. E o quinto sentido, que seria o paladar, né? Onde é que entra o paladar nisso, Cláudia? O paladar também entra com a textura, né? De você saborear. E se falando de natais, como não falar de paladar? E aí o paladar ele vem associado ao cheiro. Você sabia que 80% do paladar está associado realmente ao cheiro? Tanto que quando você está gripado, você consegue, às vezes você não consegue muito sentir o gosto das coisas, justamente porque está muito associado ao cheiro. Então a textura, a temperatura, a ardência e cor dos alimentos também influenciam nas sensações do paladar, sendo o gosto final o resultante de todos os estímulos recebidos, enviados ao cérebro e ali interpretados. A comida também é algo que nos traz bastante prazer e atiça a nossa memória. Nos nossos projetos que desenvolvemos aqui no escritório, aqui no C4 Arquitetura, a gente desenvolve um briefing bastante particular, onde conversamos sobre todas as questões que citamos acima, buscando conhecer melhor as necessidades, aspirações e expectativas de nossos clientes, na certeza que todas as respostas e informações, mesmo sendo elas mais banais, são importantes para a assertividade do nosso projeto e o propósito do nosso trabalho, que é expandir felicidade e proporcionar qualidade de vida. Bom, mas há muito mais para falar sobre as variáveis que podemos explorar para proporcionar um ambiente encantador e inesquecível. Mas vamos deixar para a próxima aula, que será amanhã. Portanto, não deixe de assistir a nossa segunda aula, onde nós vamos falar sobre cores e as sensações que elas nos proporcionam. E não se esqueça de entrar no grupo do WhatsApp, responder o questionário e conhecer nosso site. Te vejo amanhã.